quando vem fome sobre a terra, na época de Abimeleque, e Abraão estava vivo, ele protege o descendente dele. Deus faz uma promessa a Abraão para proteger o descendente dele. Lembra do capítulo 17? Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Está escrito lá no capítulo 17, verso 1. Lembram? Ele não está dizendo assim, ó. Presta atenção. Deus não está falando assim. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, hein? Olha que eu vou te abençoar de todo jeito. Deus tinha feito uma promessa. Você vai ter um filho com aquela mulher. Está emmuxabadinha. Está lá. Quase 100 anos. Véia. Você vai ter filho com ela. Aí a mulher chegou para ele e falou assim, comigo você não vai ter filho. Pega aquela lá, a Agar, tem um filho com ela para carregar a sua descendência. Lembram? Aí no capítulo 17, Deus chama a atenção de Abraão. Deus bate duro. Fala, Abraão, cuidado. Anda na minha presença e ser perfeito. Escuta o que eu te falo. Não escuta o que os outros te falam. É isso. Deus está repreendendo Abraão. Deus está dizendo, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Homem de fé, homem bom. Anda na minha presença e ser perfeito. Cuidado com os caminhos que você está andando. Cuidado com quem você tem escutado. E Deus preserva toda a genealogia para preservar o descendente. Quando vem o dilúvio na terra, ele salva quem? O descendente que viria de Noé. Ele salva quem? Sete. De quem descenderia Naor? De quem descenderia quem? Abraão. De quem descenderia? Jacó. De quem descenderia? As 12 tribos de Judá. De quem descenderia? Davi. De quem descenderia? O Cristo. Ele está cuidando do descendente. O descendente não vai morrer. Por mais intensas que sejam as perseguições, o descendente vai fazer aquilo que ele fez numa relação pactual de redenção com Deus, lá no conselho eterno. Lembram? Pacto de redenção entre o pai e o filho, onde voluntariamente o filho disse, eu vou redimi-los. É o descendente que viria. Paulo fala isso tanto no capítulo 3, quanto no capítulo 4 de Gálatas. E toda a história veterotestamentária vai mostrando e revelando a grandeza do Messias que viria para redimir. Ele é a semente da mulher que viria para salvar as outras sementes que descendem da grande semente que é Cristo. Desculpe, mas quando o texto fala de descendente, ele não está falando de você, não. A priori, ele está falando do Redentor. Você é a descendência do descendente. É por isso que nós somos chamados em Abraão o pai da fé. Aquele que viria se tornar pai de multidões. As multidões do descendente que nos redimiu. Pacto de redenção, pacto de graça. O homem não pode fazer absolutamente nada por si só. Ele se cobre com folhas de figueira e não consegue resolver o seu drama. Deus vai e faz uma promessa de redenção para ele, porque somente Deus é capaz de fazer isso. E por que essas coisas nós não ensinamos mais? Pois é isso que Paulo está dizendo. Disse de nada saber, exceto Cristo e este crucificado. A pregação de Cristo era a determinação de Paulo. Ele disse assim, eu decidi nada saber entre vós, senão Cristo. Os caras querem saber do dia de amanhã, o cara quer saber quem ganha na cena, o cara quer saber quanto... Ai, meu Deus do céu. Ele não sabe nada da Escritura, não sabe nada de Jesus, não sabe nada do Evangelho. Essas coisas precisam ser ensinadas, por quê? Porque o conhecimento de Cristo é superior a todos os outros conhecimentos. Presta atenção no que a Bíblia diz em Colossenses 2, verso 3 e verso 4. A Bíblia diz assim, Cristo, em quem todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Os raciocínios falazes,
as mentiras já existiam naquele tempo. Eu estive pregando num lugar e que coisa impressionante, uma mulher, cujo filho é um empresário muito bem sucedido no Brasil e fora do Brasil, tem inclusive coisas nos Estados Unidos da América, a família muito de posses, e a mãe é uma idólatra de Valdomiro. O Valdomiro vai até naquela região com um avião próprio para pescar na fazenda desse rapaz. A mãe dele é assim com ele. São próximos do Valdomiro. E eu estava numa casa de gente que às vezes fala o que vem na telha, são membros da nossa denominação e são parentes da mulher, e diziam a ela: a senhora, olha tia, você é idiota, você é doida, dando dinheiro para um embusteiro, um bandido como esse. Aí a igreja dele aí empenhorou uma igreja de 40 milhões, o avião dele é um dos mais caros que pousa aqui no aeroporto de Alta Floresta, e a senhora ainda tem carnê para pagar essas coisas. E eu fiquei ali, falei, meu Deus, não vou nem entrar, deixa os caras que é briga de família. E a senhorinha não falava nada. É, meu amigo, eu tenho a corrente que ele me deu. Eu fico pensando, que evangelho é pregado ali? Quando é que Cristo aparece ali? Eu nunca vi. O texto do apóstolo diz assim: Cristo, em quem todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento estão ocultos, para serem descobertos. Sabe o que significa tesouros da sabedoria e do conhecimento? É o porta-joia. A palavra aqui, tesouro, eu não sei quem tem porta-joia. Porta-joia é uma coisa assim mais antiga, né? As mulheres antigamente tinham porta-joias onde elas deixavam as suas joias. Hoje o indivíduo tem porta-joia, pode deixar joia, pode deixar bijuteria. Quando o texto diz aqui que Cristo é o tesouro de sabedoria, a ideia da palavra é: ele é o porta-joia. É quando você abre, ali tem um grande tesouro. Cristo é esse tesouro. Nós temos a oportunidade de conhecê-lo ouvindo e lendo a sua palavra. O problema é que às vezes a gente não paga o preço para isso. É outro problema, né? Eu tenho tentado fazer na minha casa ao longo dos anos uma coisa que tem me dado a graça de ver algumas mudanças na vida dos meus filhos. É o evangelho, não sou eu. Mas na minha casa se faz culto doméstico. Se lê a Bíblia, ora, assim como era necessário quando eram menores serem disciplinados, eram, com vara, com chinelo, com pancada. Depois chegou um tempo que não se precisou mais, graças a Deus. E eu tive a grata satisfação de ver o meu filho. Os outros dois nunca falaram isso para mim, mas o que mais me preocupava com algumas atitudes era este mais novo meu. E agora, no começo do ano, um dia chegou para mim e disse: pai, eu disse, fala meu filho. Ele disse: eu me converti. Eu falei: oh, você se converteu, meu filho? Você estava andando nos caminhos ermos do pecado e da miséria? Eu brinquei com ele, né? Ele disse: não, pai, não estava. Mas eu não amava Jesus como eu deveria. Aí... Eu falei: meu Deus do céu, eu não amava a Cristo como eu deveria amar, pai. Eu falei: meu Deus do céu. E agora lendo a Escritura, todo dia, sem eu pedir para nenhum deles, eles têm o costume da vida devocional, da leitura bíblica. Você está investindo no seu filho no quê? Para ganhar dinheiro? Eu não quero nem falar de qualidade dos meus filhos aqui, não estou aqui para isso. Mas se você está investindo em seu filho para ele ficar rico, cuidado que você pode estar mandando ele para o inferno. Cuidado. Cuidado. Eu estou falando porque eu tenho visto isso acontecer muitas vezes. Eu acho que vale a pena, né, a gente investir em coisas que são muito importantes. Mas o quanto nós temos pagado o preço do ensino bíblico na nossa família? Quantas vezes você ora e lê a Bíblia com seus filhos? Você faz isso todos os dias? E depois você vem falar de ser missionário, irmão. Vai ser missionário na sua casa. Vai evangelizar na sua casa. Vai lá.
Você não sabe o que é ter um filho viciado em droga, né? Não sabe. Louvado seja o Senhor. Não sabe o que é um filho com 15 anos perder a virgindade e viver nas baladas da vida enchendo a cara de cachaça? Você não sabe, né? Aí você acha que isso nunca vai acontecer na sua casa? Eu vou pregar em vários lugares, graças a Deus. E Deus tem me dado a oportunidade. Esses dias fui pregar num lugar e uma mãe chegou para mim e disse: Pastor Nelson, ore pela minha filha. Eu disse: qual é o nome dela? E ela disse o nome. Ela entrou na universidade, arrumou um cara que não é crente, vive pelas esquinas e pelas alamedas da vida com este cara. Uma menina que foi criada na igreja, uma menina que cresceu cantando na igreja. Você pensa que essa realidade está longe de nós? Orelha em pé, orelha em pé.